let it bang, bang. Visão Carioca no ar. Hoje eu vou falar de polêmica aqui em relação ao jogo entre Botafogo e Fluminense e Botafogo e Flamengo. Galera, eu não sou de fazer vídeo em relação à arbitragem, nem para defender nenhum clube, até mesmo porque somos Visão Carioca, né? A gente falamos dos 4 clubes aqui do Rio de Janeiro, fazemos vídeos sobre eles, não falamos muito de polêmicas, falamos mais sobre o jogo, né? Até em relação, exemplo, Fluminense, Botafogo e Fluminense, o jogo de ontem. Eu não entro aqui em Fluminense venceu, mas não convenceu. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a partida, de quem ganhou e de quem está com vantagem na próximo jogo, né? Então eu não fico analisando o time, cada um ali onde errou, não fico fazendo isso. Eu vou falar o que aconteceu no jogo, quem jogou melhor, quem não jogou, quem merecia ganhar, quem não mereceu. Então é isso que eu faço, né? Em relação a Botafogo e Fluminense ontem, eu já tinha falado aqui no vídeo de ontem, vou falar aqui de novo. O jogo não foi bom, não foi aquele jogo esperado para uma semifinal de Carioca, num clássico. O público também não compareceu em grande número, até mesmo porque no Rio de Janeiro está chovendo muito. Era uma segunda-feira, 8 horas da noite, lógico que não vai encher, né, Ferge? Você coloca o jogo para segunda-feira, enfim, o jogo não foi bonito de se ver. O time do Botafogo é limitado, o time do Fluminense foi montado para uma Libertadores, ponto. Aí você já vê quem tem o melhor elenco, quem era o favorito, certo? Isso aí a gente não discute. Se for Fluminense e Vasco, mesma coisa. O Vasco montando um time para a Série B e o Fluminense montou um time para Libertadores, que não aconteceu. O Fluminense foi eliminado pelo Olímpia. Beleza, então você vê que o favorito é o Fluminense. Se for Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, hoje, atualmente, o Flamengo vai ser sempre o favorito pelo time que está ali hoje, né? O Botafogo está vivendo uma nova era, a torcida está muito animada, as contratações realmente estão acontecendo, o Vasco pode vir virar SAF também, está quase tudo certo. Existe uma diferença entre a SAF do Vasco e a SAF do Botafogo, então eu vou falar aqui, o vídeo hoje é específico para o Botafogo. Então a SAF do Botafogo está andando, está chegando técnico, chegando os jogadores, tá mexendo com tudo, né? O ânimo da torcida do Botafogo está voltando a ser o que era antes, ou seja, o Botafogo pode vir a voltar a ser o que não era para deixar de ser nunca, né? Um grande time do Rio de Janeiro e do Brasil. Então eu também não quero ficar falando sobre a história do Botafogo. Eu vou falar sobre o que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo tem um time inferior em relação a Fluminense e Flamengo. Ponto. Isso não se discute. Clássico é clássico, tudo pode acontecer. Você vê que o Flamengo tem um time bem melhor do que a do Vasco e mesmo assim venceu os 2 jogos por 1-0. Ok? Então clássico é clássico, a mesma coisa com o Botafogo e o Fluminense. O primeiro jogo, sem ser da semifinal, foi 2-1 Fluminense de virada. O Botafogo tinha até chance de ter ganho aquele jogo. E ontem terminou 1-0 Fluminense e o jogo poderia ter sido diferente. O Botafogo jogou melhor na primeira etapa, no primeiro tempo, perdeu claras chances de gols com o Matheus Nascimento ali, tá? Enfim. E no segundo tempo, depois da parada técnica, o Fluminense, que tem um banco de reserva muito melhor que a do Botafogo, mexeu ali, botou 4 jogadores e mudou o rumo do jogo. Até aí tudo bem, né? Até mesmo porque o Fluminense é favorito em questão de jogadores hoje, atuando no clube. E aí o que aconteceu? Um lance dentro da área, entre a bola bate no braço de Iago do Fluminense. E o que acontece? Pênalti. Ali foi um pênalti, claro. Vou botar os lances, se o YouTube não derrubar, porque o YouTube tá com isso também, né? Então o que acontece? Eu vou tentar colocar os lances. Se eu conseguir colocar, vai ficar rodando aí em cima. Senão eu vou falar aqui pra vocês. Pênalti. Ali não tem discussão, gente. É uma bola ali, um braço bem esticado ali. Pênalti claro a favor do Botafogo. Que o árbitro, novamente, o Graziani, né? Graziani Marcel. É o mesmo árbitro lá de Botafogo e Flamengo que eu vou falar já já.
Ele não marca pênalti, o VAR não chama o cara, nem para olhar o lance. O engraçado é que no primeiro tempo o VAR chamou o VAR chamou o Graziani e falou com ele lá no radinho sobre 2 lances a favor do Fluminense. Não foi marcado nada, mas o VAR chamou, fez o trabalho dele. E depois chamou também a favor do Botafogo uma vez, eu não lembro se foi no primeiro tempo ou no início do segundo tempo. Também não deu nada. Aí quando tem um lance que é pênalti, o VAR não trabalha, o VAR não chama, o árbitro não se interessa procurar chamar no radinho. E aí, foi pênalti ou não? Não, segue a vida. Ou seja, era um lance que poderia dar um empate ao Botafogo. O empate, mesmo assim, seria a favor do Fluminense. O Fluminense tem a vantagem de 2 empates. Mas acontece, o Botafogo tendo um empate, no segundo jogo o Botafogo simplesmente podia ganhar por qualquer resultado. Agora o Botafogo precisa vencer por 2 gols de diferença, porque o jogo terminou 1-0 Fluminense. Eu não estou tirando o mérito do Fluminense, tá? Aqui não é um canal específico ao Botafogo, estou falando sobre o árbitro. Então o que acontece? Seria até um jogo mais emocionante, né? Pro domingo que vem. Mas não, o árbitro não procurou saber, não foi até o VAR também não chamou. Eu não sei o que está acontecendo com esse VAR, com a FERJ. Enfim, a gente sabe, mas eu não vou ficar falando aqui. E lá contra o Flamengo, se eu puder, eu vou colocar os lances, né? Se o YouTube não derrubar, eu vou colocar os lances. Se não, eu vou fazer que nem eu fiz agora também com o lance do Iago aqui do Fluminense. Pênalti, claro, a favor do Botafogo de novo. Agora dessa vez a bola bate na mão do Pedro. Dá pra ver claramente que o Pedro abre o braço. O jogo estava 1-0 Flamengo, ou seja, poderia mudar a história do jogo. Eu não estou falando que o Botafogo poderia vencer o jogo, tá? Não estou dizendo isso. Até mesmo porque o Flamengo é o favorito até agora. Até a final o Flamengo ainda é o favorito. Para mim, o Flamengo ainda é o favorito a ganhar o título. Em questões de jogadores, tá? Então o que acontece? Eu não estou falando que o Botafogo viraria aquele jogo, ia ganhar o jogo. Mas a gente não sabe o que poderia acontecer se o jogo estivesse 1-1. O jogo terminou 3-1 Flamengo, poderia ter terminado 3-2, 3-3, ou o Botafogo, não sei. Tudo pode acontecer quando você faz um gol num clássico. Você se anima, te dá mais ânimo, o jogo pode mudar. Tudo pode acontecer. E aí, mais uma vez, o árbitro não foi chamado pelo VAR. Ele também não se interessou em ir ver se foi pênalti ou não. Depois, na hora de sair do estádio, quando acabou o primeiro tempo, isso tudo foi no primeiro tempo, né? Na hora de sair, a torcida, né, chateada, errou em jogar tudo no campo. Errou. O Botafogo podia receber uma punição, ainda pode. Aí ele ficou com aquela cara de pamonha dele lá, com os bandeirinhas, falando que não podia sair porque estavam tacando tudo dentro do campo, que o assistente recebeu uma garrafada, que voou chinelo, voou tudo. O que ele queria que voasse ali? Como é que a FERJ coloca o mesmo árbitro que teve tanta polêmica contra o Flamengo para apitar contra o Fluminense de novo, gente? Isso não entra na cabeça, entendeu? Eu não vou dizer que foi roubado, né? Porque fica feio falar, porque eu não preciso falar porque vocês sabem, né? Vocês podem deixar no comentário o que vocês quiserem aí. Mas que é uma coisa estranha que está acontecendo aí, coincidentemente com o Botafogo, em lances muito parecidos contra o Flamengo e contra o Fluminense. É estranho, né? Isso aí tem que chamar alguém da NASA, vir aqui, entrar lá no VAR, ver o que é que eles conversam ali, o que está acontecendo. O lance que aconteceu entre Flamengo e Vasco, que a torcida do Vasco queria que fosse marcado um pênalti ali. Existem 2 lances, tá? Eu vou dar minha opinião. Existe um lance numa câmera mais aberta, que mostra claramente a bola batendo na mão do jogador do Flamengo já no finalzinho do jogo. O Flamengo estava ganhando de 1-0. E não foi marcado o pênalti. Depois, no outro lance, com a câmera de baixo, mostra que a bola bate na cabeça do jogador do Flamengo e não bate no braço. Então, eu olhando para o primeiro lance, da câmera de longe, do alto, era pênalti. Olhando pelo segundo lance, que é o lance que o VAR disse que viu, a bola realmente bate na cabeça e passa por baixo do braço dele, ou seja, não encostou no braço, não seria pênalti. Então, para mim,
Não foi pênalti naquele jogo. Ponto. Pra mim. Mas nesses dois lances, entre Flamengo e Botafogo, e ontem Fluminense e Botafogo, claro, pênalti, claro. Não será ele que vai apitar a final, graças a Deus, né? Mas é a mesma comissão de arbitragem, então não sei se muda muita coisa. Vai ser o Paulo Renato Coelho que vai apitar entre Flamengo ou Fluminense, Flamengo ou Botafogo, até mesmo porque não está nada decidido, né? Clássico é clássico, por mais que o Fluminense tenha um time superior, não goleou o Botafogo, né? O Fluminense também está vindo com mais ressaca da Libertadores. Não jogou bem até a parada técnica do segundo tempo. Até ali o Botafogo podia ter feito 1-2, perdeu o gol. Quem não faz, leva, né? O Fluminense só teve uma chance no primeiro tempo, e o Botafogo teve duas e uma no início do segundo tempo. Não fez o gol, o Fluminense foi lá e fez, passando assim a uma vantagem maior. Então é isso. Eu vou deixar aí com vocês falam o que vocês quiserem no comentário. Para vocês foi pênalti ou não foi. Eu não estou desmerecendo nem Flamengo, nem Fluminense, nem Vasco, nem nada. Eu estou falando da arbitragem, porque, gente, você acontecer 2 vezes seguida, e 2 vezes em clássico, e decisivo como o do Fluminense, do que aconteceu com o Botafogo e o Fluminense ontem, é complicado. Tem que rever isso. Espero que no Brasil, para quem tem VAR, então, o VAR no Carioca não existe. Em clássico vamos colocar VAR para quê, cara? Não mudou nada. O VAR não mudou nada, ele só atrapalhou. Pelo contrário, só atrapalhou. Tá pagando gente para atrapalhar o futebol. Então é isso. Vamos esperar que o brasileiro, pelo menos a CBF, coloque uma arbitragem melhor, que o VAR funcione. Porque, cara, tá vergonhoso, tá feio. Parece que já tava tudo armado. Não sei. Enfim, eu deixo para vocês falam o que vocês quiserem. E eu peço aqui com humildade para vocês se inscreverem, compartilhar. E ativar o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo aqui, vocês vão ficar por dentro do time do seu coração. Então é isso. Vamos refletir aí o que está acontecendo com o futebol carioca. Depois fala que o futebol carioca está acabando por causa do quê? É isso aí. Visão Carioca aqui. Até a próxima. Valeu!